Olá, Fernanda. Patrícia chegando, Andréia, Vitori, Regina. Que bacana. Patu. Esperando aqui mais um minutinho as pessoas entrarem. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a impromediação. Rafaela de Salvador, Luciana daqui. Que bacana. Oiê, tudo bom, Lu? Opa. Alexandre. Quanta gente chegando. Deixa eu só ver aqui, cadê a Fernanda? Laura, Carla. Oi, Alexandre, Diana. Ed Souza, que legal. O Ed deve entender bastante disso também. Alex, Ju. Opa, já estamos aqui. Estou esperando a Fernanda, falando com ela. Esperando ela entrar para a gente começar, mas estamos no horário. Deixa eu fixar aqui. Fernanda. Bom, enquanto a Fernanda não entra, gostaria aqui de falar boa noite a todos, de agradecer a presença, Ana Cláudia, Núria, Sônia também entrando. Ed, você pegou o barco andando? Não, você vai começar a viagem agora, porque a gente ainda não começou. Zé Mangini entrando. E eu entendo, Ed, que o assunto que a gente vai falar, você vai gostar. Engraçado, a Fernanda Padilha disse que não está aparecendo para ela. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ela. Só um segundinho. Angélica Walker, muito bom. Que bacana que você entrou. Ed, nós vamos falar hoje aqui de improviso. E pro que você faz, acho que vai ser bastante interessante. Eu só tô esperando a Fernanda entrar. Por algum motivo ela não conseguiu entrar. Angélica, falei de você essa semana. Eu quero fazer uma live com você, Angélica. Estou aqui fazendo o convite ao vivo. Quem sabe a gente pode conversar depois com mais calma. Está no Ana? Ah, então eu não pus no da auge. Espera só um pouquinho. Gente... Agora eu não sei o que eu faço. A Laura acabou de falar que eu entrei na live como Ana e não como auge. Então eu não sei se eu tenho que desligar e começar tudo de novo. Ou se eu acho que é melhor, né? Laura, me dá uma luz aí. Se eu entro e começo de novo. Ou se a gente fica aqui mesmo, já que já tem bastante gente. Continua? Então pronto, vamos lá. Fernanda já começou e eu vou colocar então a Fernanda aqui para a gente iniciar o dia de hoje. Fernanda, pede para participar, Fernanda.
Pronto. Agora a Fernanda vai entrar e eu então gostaria de falar do que a gente vai falar hoje. Oi, Ana! Oi, desculpa, eu fiz tudo errado hoje. Hoje que é um improviso inspirada no tema, fiz tudo errado. Vou Mas começar olha, o mais aproveitando importante é que deu certo. Eu comecei, a hora que eu comecei a live, eu esqueci qual era o botão que apertava. Eu escrevi para Fernanda, falei, Fernanda, não acho o botão. Aí, no fim, comecei a live pela Ana Luísa e não pela Auge. Fiz tudo confuso. Mas que bom que estamos aqui, lidando com esses improvisos. Não foi de propósito, mas vamos que vamos. Você sabe que eu Fernanda, tava. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu tava fazendo uma live hoje com outra pessoa. E aí, na live, a filha dela entrou no quarto, que parece que estourou um cano lá, alguma coisa. E ela falou assim: eu não posso agora. Eu falei: não, vai lá que eu fico aqui. E aí eu fiquei falando com as pessoas. Ela foi resolver o problema do cano lá e voltou depois. Falei: puro improviso. É a gente lidar com aquilo que chega de maneira inesperada da melhor maneira possível, né? Da melhor maneira, com os recursos que a gente tem, né? E às vezes o que a gente tem que fazer é contar com o outro. Isso aí. Então vamos lá. Eu espero que as pessoas não estejam esperando que esteja lá na Auge, mas vamos lá. Bom, quando eu conheci a Fernanda, eu fiquei muito animada com algumas conversas que a gente teve junto com o grupo também, que ela foi trazendo várias coisas relacionadas ao teatro e principalmente relacionadas à teoria U e à questão do improviso. E eu já vinha há muito tempo investigando esse tema e querendo saber mais sobre isso. Tive muita inspiração também na Gabriela Jablkovski, lá da Argentina, minha musa inspiradora. E fazia bastante sentido para mim pensar em tudo isso em conjunto com a mediação. Então, eu convidei a Fernanda, não sei se fui eu que convidei ou se a gente se convidou ao mesmo tempo, já nem lembro mais, para falar um pouco sobre esse tema e juntar o improviso com a mediação, para a gente entender como é que essas habilidades podem ser aproveitadas na mediação. E aí a Fernanda montou um workshop que vai acontecer nessa sexta-feira, no dia 29 de maio, e eu pedi então para ela nos trazer aqui um pouco de como é que isso vai acontecer e apresentar de alguma forma o programa. Então tá com você, Fê. Ana, primeiro que você falou uma coisa ali que foi muito legal. Eu não sei quem é que começou, se foi eu, se foi ela. Isso já é uma parte, é uma cocriação que é o estágio, se a gente for pensar em teoria U, é o estágio mais elevado de escuta, onde a gente cocria e não sabe mais quem influencia quem, onde as coisas acontecem por influência mútua. Então a gente já entra num nível que vem depois do nível da escuta empática, que é até onde geralmente a gente conhece na escuta, que a gente vê por aí, escuta empática, como sendo a escuta mais presente. Mas a teoria U ela ainda coloca uma escuta, uma quarta escuta, que é a escuta gerativa, né? Que é onde a gente gera alguma coisa e onde a gente não sabe. Quando a gente está no coletivo ou numa relação, a gente não sabe mais quem influencia quem. E a gente entra nessa dança que as coisas começam a se influenciar umas às outras e a gente não sabe. Então, foi o que aconteceu com a gente. Já começou aí do... Alguém está falando que está cortando demais aqui. É o Paulo. Será Para que mim tá normal, não tá cortando. Tem mais, Para mais mim gente também. tá cortando? Diz pra gente, se tá cortando aí. Bom, vamos ver. O pessoal vai dizer se tá cortando. Para mim aqui tá normal, eu tô te escutando.
Para mim tá normal também. A Laura também tá falando que tá normal. Bom, e aí, como é que o que é o impromediação, né? A gente vai relacionar o improviso com a teoria U, com a mediação, que é um bom casamento aí, viu, Ana? Um bom casamento. É uma boa relação essa que a gente encontra entre a teoria U, o improviso e a mediação. Eu conheci a teoria U depois que eu já vinha trabalhando com improviso há muito tempo, já tinha criado um trabalho de desenvolvimento com improviso, e aí chegou a teoria U, que eu falei, é isso que eu faço. E aí o meu trabalho foi ganhando potência com essa relação com a teoria U. E o que vai acontecer no workshop? Acontecer, a gente não controla o que vai acontecer. Eu sei o que vou entregar, a minha intenção ao entregar. Agora, o que vai acontecer depende também das relações que vão acontecer ali no momento. É isso que a gente fala do acontecer. A gente não tem controle sobre o que vai acontecer. E isso a gente precisa, para o improviso, desapegar das certezas passadas. E quando a gente fala de um desempenho, que a gente vai pensar num resultado, a gente precisa desapegar da nossa bagagem, desapegar e não desprezar. Desapegar dessa bagagem para abrir o espaço para o novo, que vai acontecer para a gente conseguir dialogar com aquilo. Porque eu preciso aceitar o que chega, da maneira que chega, para poder transformar. Se eu fico brigando com os acontecimentos e com as coisas que chegam, com aquilo que eu não consigo transformar. Fê, como deixar o acontecer profissional? Como assim, Laura? Eu sei que é a Laura que tá ali. Fê, antes da pergunta da Laura, tem uma coisa que para mim sempre foi a mais complexa na mediação, que é lidar com aquilo que aparece no momento. Porque parece que o mediador nunca está preparado para aquilo que as pessoas contam. E uma das coisas que eu descobri na minha vida enquanto mediadora é que é inimaginável aquilo que acontece na vida dos outros, ou aquilo que acontece, eu brinco, na casa dos outros, né? Então, eu já tive muitas situações surpreendentes, assim, que eu falava assim, nossa, eu nunca podia imaginar que eu ia escutar isso na vida. E isso acontece na mediação. E aí, como que o mediador pode lidar com isso de uma forma mais profissional, como a Fê está falando? Porque uma das coisas que eu aprendi com você é que o improviso é muito estudado, né? Precisa saber improvisar, né? Então, conta um pouco disso pra gente. Principalmente quando a gente está falando de mediação, e não é só a mediação, na nossa vida também, quando a gente fala eu não espero aquilo que a pessoa vai dizer, porque o que eu não espero, eu nunca sei o que eu vou encontrar. E aonde está a preparação para a gente lidar com aquilo que chega de maneira inesperada? Primeiro está no nosso autopreparo. É o principal preparo para improvisar, que é a gente estar atento ao nosso interior. E aí a teoria U diz, todo resultado, toda intervenção depende do lugar interior do interventor. Então, para lidar com essas situações, a gente precisa primeiro estar muito atento a gente. E aí eu acho que... essa nova ferramenta que a gente está lidando agora, que é isso aqui que a gente não está... a gente fala, não é presencial. É sim presencial. Porque eu e você estamos, e quem está aí está presente. Porque se a gente não estiver presente aqui no que a gente está fazendo, se eu não estiver atenta aqui às minhas sensações, o que eu estou dizendo, a gente está sendo convidado agora a partir de uma comunicação, de uma conexão
com conexão interior, que é de onde deve partir toda a nossa conexão, a partir do interior. Então, quando a gente fala em mediação também, né, principalmente, que é relacional. É relacional. O que a gente precisa para lidar com as relações da melhor maneira? A gente precisa estar atento na gente. E aí, para eu entender essa sutileza do momento, que é o que está por trás das palavras, do que o outro chega dizendo, para eu entender o que está por trás da palavra do outro, eu preciso entender, eu preciso conseguir escutar a sutileza que está por trás da palavra. Eu preciso de um silêncio interior para conseguir conectar comigo, para eu conseguir me conectar com ele. Tudo isso a gente vai experimentar, tá, gente? A gente vai experimentar no dia 29, a gente vai experimentar uma nova dinâmica de consciência. Se a gente está acostumado a pensar apenas com a razão, a considerar apenas a razão, a gente vai experimentar outras maneiras de se conectar com a sensação, de se conectar com o sentir, para perceber a sutileza do momento, porque a melhor maneira da gente considerar o outro é a gente se considerar. Alguém está perguntando alguma coisa aqui? Eu queria que a Laura me explicasse melhor o que ela quer, o que é a pergunta dela, como deixar o acontecer profissional. O acontecer, queria que ela explicasse melhor. Aqui a Clara, pessoa, tem relação com expectativa? Tem sim. Eu acho, Fê, que o que a Laura está querendo dizer é como fazer com que o improviso não pareça improviso. No sentido mesmo da palavra. Não pareça feito de qualquer jeito, né? Então vamos lá, vamos primeiro tirar isso da nossa frente. Que improviso da onde vem, né, essa história de que improviso é fazer de qualquer jeito? É porque é despreparo, é displicência. Talvez venha do contexto teatral mesmo. Quando a gente começa a fazer teatro lá, a gente começa com jogos teatrais para a gente desbloquear esse medo de exposição. E aí, o contexto não importa tanto, mas quando a gente fala em improviso em um contexto aplicado, a gente precisa de preparo. A gente precisa de preparo e é desse preparo para o despreparo. E o preparo para o despreparo é o autopreparo. Eu não vou improvisar com uma coisa que eu não conheço. Eu não vou improvisar com uma coisa que eu não vou improvisar. Quando a gente começa a dirigir, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente começa a dirigir, aprender a dirigir, tudo pra gente é um problema. Nossa, mas agora eu tenho que colocar a primeira. Nossa, mas agora tem um carro atrás. Nossa, mas agora tem um carro na frente. Nossa, mas agora eu vou... Tudo é um problema, porque a gente não sabe. A gente não tem a técnica, porque a gente não se experimentou naquelas situações. Então, a gente não tem o nosso recurso bem desenvolvido. O nosso recurso de habilidade bem desenvolvido. Então, eu preciso treinar muitas habilidades para dirigir. Eu preciso estar atento ao que está ao retrovisor, eu preciso estar atento àquilo, eu preciso estar atento àquilo, que quando eu não estou dirigindo, eu não preciso. Então, essa atenção, essa múltipla atenção a diversas coisas, é o que eu preciso no improviso. E eu só vou fazer isso bem se eu fizer bastante vezes. Se eu me colocar em situações para fazer bastante vezes, para ter esse recurso interno para quando eu precisar ele vir, ele despertar. Então isso faz com que a gente se coloque um pouco em risco, não? Exatamente, Ana. A gente se coloca em risco, tem tudo a ver com o improviso, porque a gente não... sobre o acontecer, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer. E a melhor maneira, eu disse que a gente desapega das nossas certezas,
das nossas... isso é desapego e não é desprezo. Não é que eu vou deixar a maneira com que eu fiz, não é que eu vou pegar a maneira que eu fiz e fazer sempre. Isso não é... Não, eu preciso deixar. Eu preciso confiar na minha bagagem, em tudo que eu, no meu aprendizado, nos caminhos neurais que eu já tenho construídos, mas eu preciso estar aberto para o novo que chega, para lidar com aquilo que chega, que é novo e que vai exigir com que eu enxergue os recursos no novo, que eu enxergue os recursos como recursos, porque eu preciso aproveitar os recursos da melhor maneira, mas eu preciso enxergar esses recursos como recursos, porque se eu não enxergo esses recursos como recursos, eu não vou fazer nada com eles. Então eu preciso enxergar as coisas. Primeiro eu preciso aceitar, para eu poder transformar, para eu enxergar aquilo como recurso. Outro dia eu dei um exemplo no meu story, que eu não cozinhava. Então, assim, eu disse que os ingredientes, eles estavam ali à disposição. Sempre estiveram ali à disposição. Mas eu não conseguia enxergar os ingredientes como recurso, eu não fazia nada com eles. E com improviso, em qualquer contexto, também é assim. Eu preciso enxergar, saber enxergar aquilo que chega como recurso, porque a solução já está ali. Eu só preciso reconhecer. A solução já está ali. Isso que você está falando, Fernanda, é bem legal, porque a gente tem uma coisa que normalmente acontece com os mediadores, e quando eles se tornam mediadores, eles resolvem excluir tudo que eles fizeram até então na vida deles para se tornar mediadores. E eu falo que a gente precisa integrar para aproveitar tudo que a gente tem disponível e continuar utilizando o serviço da mediação. Então, é muito bacana o que você está falando. Tem uma pergunta aqui da Clara que eu queria fazer para você, que eu acho bem pertinente. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Então, ela pergunta, tem a ver com abrir mão do controle e conseguir resgatar as ferramentas que desenvolvemos ao longo da nossa vida? É isso? Eu acho que essa você já meio que respondeu. Aí vem a segunda. Mas peraí, deixa eu ver as duas, que você já respondeu as duas juntas. Onde entra a intuição no improviso? Tá. Vamos para Clara. A primeira coisa que ela fala aí, ela já dá metade da resposta, tem a ver com lidar. Como é que ela falou? Com as coisas que eu já fiz. Como é que é? Repete para mim, Ana, por favor. Resgatar as ferramentas que desenvolvemos ao longo da vida. Resgatar as ferramentas que desenvolvemos ao longo da vida. Sim, elas são possibilidades, Clara, as ferramentas que a gente desenvolve em torno da vida. Foi o que eu disse, a gente não vai desprezar, mas elas são possibilidades, porque essas ferramentas, elas podem ser incrementadas. E elas vão necessitar de uma nova funcionalidade com aquilo que chega. Porque eu posso utilizar, sim, uma ferramenta que eu utilizei no passado, mas a situação pode ser muito nova. E aí, eu posso ter que usar aquela ferramenta de maneira diferente que eu nunca usei. Para isso, eu preciso enxergar aquelas ferramentas com as várias funcionalidades. Preciso enxergar e preciso estar disposto, o que é muito importante no improviso. Eu preciso entender e aceitar que eu sou sempre um aprendiz. Que eu vou sempre aprender alguma coisa. E aí, Ana, isso envolve risco. Porque eu aceitar que eu sou um aprendiz significa que eu não sei tudo. E aí, se eu estiver fechada, encalacrada no meu mundo, achando que eu tenho que ter todas as respostas, quando chegar uma pergunta, eu vou procurar essa resposta no meu caderninho de resposta lá. Mas a situação é muito nova e a gente está lidando hoje com situações muito novas, que exigem novos recursos. E exigir novos recursos da gente, quando a gente olha para uma coisa, para um novo recurso que a gente não enxergava como recurso, e pode ser uma coisa simples, como esse exemplo que eu dei de cozinhar, o ingrediente já estava lá.
eu não tinha entrado em contato com esse contexto para enxergar aquilo como recurso. Só que quando eu enxergo aquilo como recurso, aquilo ali pode estar ali, aquilo ali já está ali. Na verdade, a solução, ela já está ali. É eu que preciso reconhecer, entrar ali de uma nova maneira de estar para reconhecer aquilo. E aí, quando eu reconheço, eu preciso, em mim, despertar novos recursos em mim para lidar com aquele novo recurso. Muito Fica bom. claro isso? Sim, sim. A Clara até está aqui comentando, né? Entendi. Tipo a criança que usa a colher para batucar, que usa a xícara como um nariz e por aí vai. Ou seja, tem que voltar a ser criança. Gostei. Eu queria até contar um exemplo que eu fiz uma vez numa mediação que eu já tinha usado todos os recursos que me vinham na cabeça e eu não conseguia pensar em mais nada, nada. Eu já estava assim, exaurida, esgotada. Eram meses de mediação, eram várias pessoas na mesa. E aí, o que eu fiz? Eu usei um recurso de honestidade, sinceridade. Então eu disse para eles, olha gente, eu não sei mais o que fazer com vocês. Eu falei, eu já tentei isso, nada disso funcionou, então eu agora me sinto sem recursos. Então, usei um recurso que foi trazer a minha vulnerabilidade e, de alguma forma, mostrar o que eu já tinha tentado. Aí foi surpreendente o resultado. Eles olharam para mim e falaram assim, Ana, você tem razão. Você já fez um montão de esforço. Então agora a gente vai te ajudar, vamos te compensar com isso. E aí eles começaram a me ajudar diante da minha ausência de recurso. E foi no total improviso. Mas olha que legal que você fez, Ana, porque você abriu mão da necessidade de você ter que dar uma resposta. E você abriu para o campo ali, olha, de mim não veio a resposta, vamos ver o que está aqui. Porque é isso, a situação ela já vem com uma resposta em potencial. Que às vezes o jeito de olhar para aquilo é que vai determinar que a gente vai encontrar uma saída. E juntos. O que aconteceu nesse caso que você traz agora é muito simbólico. E que eles dizem, eu vou te ajudar, conscientemente. Porque, na verdade, quando você entra como mediadora, você não está sozinha. Aquelas pessoas, elas estão junto com você. E elas estão co-criando com você. Acontece que elas não têm a linguagem, elas não estão numa condição, talvez, de enxergar aquilo. Por isso precisa de um tradutor que venha adequar as linguagens. Porque naquele estado, as coisas não estão se encaixando. Então precisa desse tradutor que conhece essa linguagem, e vai adequar as coisas, né? Mas ali é uma cocriação. Porque é um influenciando o outro. Sim. É uma situação de interdependência, né? Exatamente. E o Ed está falando, o Ed, ele trabalha como fotógrafo e ele é um excelente fotógrafo. Eu gosto demais, a foto que ele fez de mim é que eu ainda uso nas minhas publicações. E ele está dizendo aqui, olha, acredito que o improviso me faz ser mais profissional. Que o improviso, que ele deixa a pessoa mais habitada. Eu adorei. Nossa, Ed, cadê você que eu não tô vendo aqui? Mais habilitada, mas eu entendi o habitada também. Foi ótimo. Mas foi Olha ótimo. que improviso bom isso! Porque a gente tá habilitado quando a gente tá habitado na gente. Exatamente. Aí a gente tá habilitado para qualquer coisa, quando a gente tá habilitado na gente. Aí quando a gente tá habitado na gente, a gente é capaz de se habilitar para o novo. Vamos ver, tem gente... A Clara tinha falado de expectativa lá atrás e eu comecei a responder e não falei, eu só falei que sim. A expectativa é uma projeção futura, né, de resultado.
Então, sim, quando a gente abre mão da expectativa, e não é abrir mão do propósito e do objetivo, não. É abrir mão da expectativa dessa projeção futura de resultado, ou meu ou do outro. Agora sim, se eu tiver uma. Depende de como eu significo essa palavra expectativa. Agora, qual a minha expectativa? Minha expectativa é estar aqui aberta para o momento. Ok. Agora, minha expectativa, minha expectativa é que eu tenho que fazer tudo certo. Aí eu já coloco um caminho que eu não conheço. E o caminho ele vai sendo construído no caminho, no improviso. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito, mas o caminho eu vou conhecendo à medida que eu caminho. Eu não tenho o caminho inteiro construído. Às vezes não, o que eu tenho é o primeiro passo, iluminado. E tenho aquele lugar que eu quero chegar, que é um propósito. Agora, o caminho que eu vou fazer para chegar, ele vai sendo construído no meio do caminho. Vamos ver se alguém está dizendo aqui. Construindo ao longo da vida eu consigo improvisar. A Clara está falando que falta você falar da intuição. E a Ah, Dora falou que só consegue falar do poder da vulnerabilidade, do não saber, quem já tem bagagem. E a gente já está chegando aqui no limite do nosso tempo. Então, Fernanda, eu queria ver se você conseguia trazer essas duas respostas para a gente já ir caminhando para o nosso encerramento. Deixa eu responder sobre a intuição da Clara. Clara, vou considerar a intuição aqui. Eu falo muito do improviso que a gente integra, é uma ferramenta para a gente integrar o pensar, o sentir e o agir. A gente às vezes considera muito só o pensar e a gente desconsidera o sentir como um centro de decisão também, que é um centro de decisão muito importante. E a gente, para improvisar, a gente precisa da integração disso, agir afinado com o sentir e com o pensar. E isso a gente precisa de treino. Quando a gente acessa esse sentir, a gente está aberto para o sentir, que é essa intuição, que é o que na teoria hoje a gente chama de vontade aberta, que a gente vai aprofundar um pouquinho nisso depois. Mas quando eu acesso, eu me abro para sentir e para ter permissão para esse sentir, para considerar o sentir, eu saio do pensamento. Porque quando eu ajo só com o pensamento, eu também estou no medo do pensamento, na ansiedade, e nessa projeção futura que eu não tenho como controlar. E quando eu abro espaço para acessar um outro centro de decisão, eu desfoco do medo do pensamento e acesso uma outra sabedoria, que é essa sabedoria do sentir. E aí eu começo a movimentar o pensar com o sentir. E aí eu crio uma nova energia e a minha ação vai ser integrada com o pensar e o sentir. Não sei se ficou Paulo claro. Tá perguntando se fica parecido com a improvisação do jazz. Improvisação do jazz é quando a gente chega... Toda improvisação, por exemplo, um jogo de futebol também é improviso. Porque o que você quer? Fazer gol. Mas você sabe como que vai chegar até lá? Não, um monte de coisa acontece. Um monte de coisa. E no jazz... É muito legal essa analogia, porque é o quarto nível de escuta, que é a escuta gerativa, que é onde eu estou completamente atenta ao meu instrumento. Eu preciso, para improvisar, estar atenta ao meu instrumento no jazz. Eu preciso estar atento ao instrumento do outro. E eu preciso estar atento àquilo que está emergindo, que eu desconheço. Então, eu estou atenta a mim, atenta ao outro, e atento ao que está surgindo no momento. Porque aí eu vou dialogando com isso à medida que vai surgindo. Eu não tenho como prever o que é que vai surgir. E de mim, inclusive. De mim, do outro e daquela terceira coisa que se forma quando a gente está co-criando, que é a escuta gerativa. Agora, Fê, só para fechar aqui, uma última questão.
Na mediação, a gente pode ter uma certa previsibilidade, né? A gente pode ter uma ideia, a gente pode ter um planejamento, um plano de ação, a gente pode imaginar o que normalmente acontece em alguns cenários, algumas áreas, né? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, que numa mediação familiar vai ter mais emoção, do que numa mediação de família vai ter mais pragmatismo, de empresa vai ter mais pragmatismo. São coisas que a gente já pode, de alguma forma, imaginar, né? Mas, e aí você fala, a gente não tem como prever. A gente não tem como prever, mas como é que a gente lida com entre a previsibilidade possível e o controle total? Tem um espaço muito grande aí nesse meio. Como é que a gente faz com isso? É aí que o improviso entra? É aí que o improviso entra, Ana. Porque o que você traz é sim, não é o despreparo para a situação que eu chego lá e não sei absolutamente nada. Não, não é isso. Não é o despropósito também, não. É simplesmente, você tem sim talvez um planejamento, um script, mas é ter um espaço aberto para o que acontece. E como é que eu faço isso? Trabalhando isso na vida e se percebendo como você lida com o controle na sua vida, em diferentes contextos. E aí é só através dessa percepção que você se depara com uma situação de que você precisa se assumir controlador. E aí tem na filosofia oriental, fala-se da teoria do impacto, que é onde o contraste te traz a consciência. E aí é quando você se depara, eu estou aqui no meio, ó, de duas cores contrastantes. O contraste te traz a consciência. Então é a hora que você se depara com aquilo que você não foge. Você não foge de assumir que você necessita do controle, por exemplo. É nesse momento da consciência que a gente é capaz de fazer diferente. A teoria diz que a gente conhece um sistema quando a gente muda o sistema. Então, quando a gente se permite fazer uma coisa diferente daquilo que a gente está sempre habituado a fazer, a gente se conhece. E a gente descobre um novo recurso fazendo isso. E aí a gente cria um novo caminho neural que ele já está lá. Eu não vou precisar usar sempre daquele jeito, mas ele está lá quando eu precisar. É como se fosse um repertório interno, mas eu não estou apegada a esse repertório como solução. Ele é uma possibilidade. Mas eu estou aberta para o novo, porque eu estou sempre em aprendizado. Então, eu estou aberta para o novo. Isso que você está trazendo, Fernanda, é muito interessante, porque a gente, às vezes, a gente que atua em mediação, né? A gente se acha super aberto, a gente acha que a gente não fica querendo controlar nada, a gente acha que a gente aprende a fazer isso com facilidade no dia a dia, mas muitas vezes no cotidiano a gente percebe quando nós estamos segurando, como quando a gente está querendo, né, fazer uma pergunta mais direcionada. Então a gente tem que se policiar nesse sentido. E só para fechar, eu queria contar uma experiência que eu tive uma vez. Eu tinha um mentor, que era o Henrique Fernandes Longo, ele foi meu mentor muitos anos. E uma vez ele esteve aqui em São Paulo e a gente foi fazer uma palestra. Ele foi fazer uma palestra lá em Santo Amaro, e era bem distante da minha casa, e chegou no meio do caminho, o Gustavo estava levando a gente, ele se perdeu, a gente não conseguia chegar lá, e eu já estava assim, super atrasada, um trânsito enorme, e eu falei assim, meu Deus, eu nunca me atrasei na vida, como é que está acontecendo isso? E eu fui ficando assim, irritada, fui ficando aflita, né? E aí o Henrique olhava para mim e ele se matava de rir. Ele falou assim,
Eu sabia que no fundo você era controladora. Eu tô adorando me perder por São Paulo. Eu tô achando super divertido tudo isso. Por que você não olha para a oportunidade de se perder junto comigo? E aí eu comecei a rir, falei, ai, depois dessa lição. Então, às vezes falta pra gente um pouco de humildade, né? Porque a gente acha que a gente faz sempre tudo bonitinho e, na verdade, a gente. Bom, Ai, cortou aqui. Cortou na aqui, verdade, mas eu acho que entendi. a gente tem que aprender o tempo todo, né? Que aprendeu. Se colocar nessa posição, é isso. Muito bem. Bom, precisamos então ir encerrando. Fica então, Fê. Você quer. Deixa eu só conectar aqui. Você gostaria de fazer um último comentário, Nossa, um convite? eu quero convidar todo mundo que está aí para vir com a gente no Impromediação. Mesmo se você não trabalha como mediador, a gente falou aqui de coisas que são necessárias para a vida. Para o mediador, esse casamento é muito perfeito, porque por tudo que a gente falou aqui. Mas se você não é mediador e você se identifica com esse momento de mediar uma antiga maneira de agir com uma nova maneira de agir, seja lá em que contexto você tiver, você pode vir com a gente no dia 29 de maio. E eu coloquei no link da minha bio também um link que vai direto para o Impromediação lá no site da Auge. Você pode entrar também no site da Auge, no Cursos Livres, né, Ana? Que tá, acho que é no Isso, nos Cursos cursos Livres. livres. E é só entrar no site da AUGES, na parte de cursos, cursos livres e fazer a inscrição. E se tiver alguma dificuldade, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram também. Então é isso, vai acontecer no dia 29, a turma já está confirmada, já temos várias pessoas interessantes que vão participar e então eu convido quem ainda não se inscreveu a se inscrever, se tiver se interessado por esse tema, e fica aí a dica. Eu estou realmente ansiosa, Fernanda, estou super Que com vontade legal. de aprender. Olha, eu fico muito contente de unir essa minha causa a uma causa tão nobre que é a mediação. Então, obrigada e a gente se vê todo mundo lá no dia 29. Também me coloco à disposição. Quem quiser me chamar para perguntar alguma pergunta que ficou aqui sem responder, também estou à disposição. Pode me chamar que a gente bate um papinho e eu respondo. Tá bom, obrigada, Fê, obrigada, pessoal. Obrigada, Ana. Olha, hoje a gente teve várias presenças internacionais. A Angélica, lá dos Estados Unidos, a Carla, de Santa Cruz de la Sierra. Que legal, fiquei feliz. Obrigada, que legal, gente. Que legal. Até Um beijo, mais. Ana. Até sexta. Até, tchau. Tchau, tchau.